Eu lembro que o meu pai sempre, ele nunca gostou de uma posição de liderança. Nunca gostou. Militar, estava na seção dele, ele trabalhava e toda vez que ele tinha que vir para algo para liderar, nunca foi a dele. Só que eu nasci com esse bicho de liderar. Então eu lembro que desde o colégio eu estar dentro da comissão de formatura no colégio, no comissão de formatura do colégio, de estar à frente das coisas, e eu sempre vim assim. Só que isso foi algo que ele nunca validou em mim, porque ele... Aí você vai entender que quando você está na liderança, você vai ser vitrine. Você pode ter... Alguém pode jogar pedra, entendeu? Então eu entendi muito disso. Só que eu acho muito legal, porque no Conecta Med você estava lá comigo, de ele olhar e falar assim, filho, eu nunca te vi tão grande. Você tá entendendo? É o entender de dizer assim, é isso que você quer? Vai. Lindo, segue. Né? E eu acho que essa fase de você... Eu acho que quando você fala dos seus filhos, os meus filhos, eu sou muito de... Eu só tô aqui atrás. Vai quebrar a cara, vai dar ruim, mas se você tá perseguindo o que você quer, é a vida, deixa, você tem... nós estamos aqui, a soma de tudo que a gente viu, do que a gente passou, e coisas boas e coisas ruins. Não é isso, Giza? Você acredita desse jeito também? Sim. A vida, ela é cíclica, né? E quando a gente começa a observar a natureza com essa ciclicidade e entender que a gente vai viver momentos bons, a gente vai viver momentos desafiadores, a gente vai viver momentos de extrema felicidade, né? E depois isso sobe e desce, e a vida é uma dança, né? E quando a gente começa a viver e aceitar, eu acho que uma coisa que é importante, a gente aceitar as fases, sabe, Jeff? Uhum. Como os ciclos da lua, né? A gente passou agora pelo ano novo judaico, a gente passou também por um eclipse. A natureza, a gente está conectado com a natureza. E quando a gente aceita os ciclos, isso fica mais fácil a gente olhar e entender, isso também vai passar, né? Esse momento de aflição. Às vezes as pessoas estão em casa, estão vivendo momentos extremamente difíceis, desafiadores, mas entender que aquilo ali também vai passar, aquilo não vai ficar a vida inteira, né? É só você olhar para trás, quantas coisas e desafios você já passou e que você achava que ia ser o fim do mundo e que você está aí, que passou, que sobreviveu. Então, o autoconhecimento, ele é esse processo, é um processo que é desafiador, não é todo mundo que está disponível, né? Sim. E disposto para encarar suas sombras, né? Mas eu acho que é o caminho, é a forma que eu vejo inclusive como uma forma de se posicionar, né? Eu acho que um posicionamento é quando você acredita e você vive em congruência com aquilo que você acredita. Mesmo que tudo ao seu redor, mesmo que o seu próprio sistema familiar esteja contra, né? Uhum. Mesmo que o próprio sistema da vida esteja contra. Quando você tem essa vontade, eu digo assim, a intenção verdadeira do coração. Sim. Né? Hoje eu estava assistindo uma palestra online e eu achei super interessante, e ele explicando que quando existe a fecundação do óvulo com o espermatozoide, a primeira coisa que cria é o coração. E o coração, ele está acima do cérebro. Depois que vem o tronco, é que ele vai descer, né, na formação do feto. E aí eu falei assim, Senhor, né? Se a gente fosse comandado mais pelo coração, né? E utilizando as ferramentas do cérebro como estratégia de conhecimento para que o coração ficasse livre para atuar, né? Eu acho que a gente encontraria esse equilíbrio dentro dos ciclos de uma forma mais leve e mais feliz. Exato. Agora, trazendo para a atualidade, quando a gente está falando muito sobre esse sistema de provocações, de haters, isso aí quando a gente era moleque, era coisa assim, ou era no colégio, ou era coisa específica. Só que hoje em dia, no digital, a gente está numa vitrine. E é o que você falou, eu lembro que a primeira vez que eu tive que lidar com haters, mas assim, eu já tinha terapia em dia. Eu lembro que eu fui fazer um recorte, eu estava no podcast do Dean, que era o Dean Talks, e eu falava assim que médico não ganha muito, o médico trabalha muito. Então, assim, como é que é a vida do médico? O médico, ele trabalha, dá 20, 30 plantões, fica 24 horas, 36 horas fora de casa.
E eu falava muito sobre isso. Isso não é ganhar muito. Isso é trabalhar muito. E aí, cara, o Dean colocou no Instagram um corte, esse corte. Eu acho que deu 1 hora, já tinha 20 mil visualizações e começou o pessoal a descer pau. Aí pronto. As outras especialidades, o pessoal da área de saúde e gente falando isso é um boçal e não sei o quê. Só que assim, quando você está falando, como foi o seu, que é um recorte só que tiraram, você está tão aberto para coisa para dizer assim, aí o Dean me liga. Eu falo, Jefferson, pelo amor de Deus, cara, não sei o que eu faço. E aí, eu falei assim, cara, deixa eu tacar fogo no parquinho. Deixa. Porque assim, eu sei muito bem o que eu falei e todas as palavras que eu falei, nada voltaria atrás, porque aquilo dali é a minha verdade. E eu acho que o mais bonito, na realidade de tudo, sabe o que era? Quando vinham os meus ex-alunos, os meus amigos que vinham confrontar as pessoas. E eu achava tão bonito, porque assim, falei assim, olha que legal. Até os haters têm que saber que eles têm que se posicionar bem, porque tem uma turma... Sim, a dualidade sempre vai ter, né? Que vai defender. Que vai defender. Mas como é que você vê agora essa exposição enorme? Porque antigamente, no máximo que você ia ter de hater era alguém na tua sala de colégio. Sim, que aí ia fazer um bullying com você. Um bullying, ou ali na sua rua de alguém, beleza. Mas agora, como lidar com essa maximização desse poder que tem a internet? Eu falo assim, é simples, né? É simples, é você entender que o importante é que se a sua mensagem ela for verdadeira, coerente com aquilo que você acredita, e que se você conseguir modificar pelo menos uma pessoa sobre um ponto de vista, isso já é o suficiente. E esse é o game, né? O game é de ter haters, né? Como eu te digo que a minha mentora disse assim, o indicador de sucesso é você ter muito haters. Porque se você só tiver pessoas positivas, você também não vai procurar alternativas para que você melhore, né? E se você não tiver os haters, eles têm uma capacidade de propagação sobre a sua mensagem muito maior do que o bem. O mal, ele se propaga numa velocidade muito maior do que o mal. Não é verdade? Sim, não tem aquela certeza. regra? Se alguma coisa deu errado, ele vai contar para não sei quantas mil pessoas, mas se deu certo, não vai contar para ninguém. Não é verdade? Então, isso faz parte do game. E se você receber isso como uma coisa positiva na sua vida, os haters, você vai adorar ter haters.